Bom, pessoal, vou começar a aula, tá? Hoje é a nossa segunda aula aí de tributação do Simples Nacional. Nós vamos abordar aí a tributação quando o nosso cliente faz venda aí para pessoa jurídica, empresa que vai revender o produto, empresa do regime normal, tá? Tem diferença também, tá, pessoal? Quando a gente vende aí para uma empresa que é do regime normal, tá? Nós estamos partindo do princípio seguinte: o nosso cliente é do Simples Nacional, tá? E ele vai vender para a empresa que vai revender, empresa que pode ser do Simples Nacional ou empresa que é do regime normal. Aí no regime normal mudam algumas coisinhas, tá? Então nós vamos abordar hoje e nós vamos voltar aí na parte da tributação e vamos dar uma passada aí, tentar criar umas regrinhas aí para a gente entender o mecanismo aí de tributação nessa situação, tá bom, pessoal? Então, para a gente aproveitar bem a aula, eu já vou começar. Quem chegar eu vou liberando aí o acesso. Então, pessoal, nós temos aí CSOSN diversas, tá? Que seria o quê? O Código de Situação Tributária do Simples. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos em novo cadastro e vamos começar da primeira da lista, tá? Então, pessoal, situação número 1. Eu, empresa do Simples Nacional, vou fazer venda para uma empresa, tá? Pessoa jurídica, que é do regime normal, tá? Nessa situação, a lei, né, do Cefaz aí, vamos dizer assim, permite que essa empresa que está comprando de nós que somos do Simples Nacional, ela é do regime normal, ela possa se creditar de parte do ICMS, tá bom? Não vamos entrar no mérito aí de como funciona isso, qual que é a regra disso, mas é importante a gente saber que o nosso cliente, quando ele for fazer essa venda, ele vai ter que liberar aí uma parte do ICMS para outra empresa, tá? A outra empresa vai poder se creditar desse ICMS. Vamos só se ater na parte técnica aí. Então, essa situação, pessoal, é o que? Nós vamos fazer uma venda, pode ser para dentro do estado ou para fora do estado, tá? Então, vamos começar com a nossa CFOP padrão aqui, 5102, tá? E o que muda aqui, pessoal, é o que? Como é que a gente vai saber aí, como é que a gente vai distinguir na regra que nós vamos ter que aplicar essa situação, essa regra, apenas quando a empresa destinatária, tá? For aí do regime normal, ok? Vamos memorizando aí, ó. Quem vai receber a nota é do regime normal e é uma empresa, pessoa jurídica, que é contribuinte do ICMS, quer dizer que ela tem inscrição estadual. Vamos aplicar os filtros, o que eu expliquei ontem na primeira aula. A parte de cima aqui, acima das guias, são os filtros, tá? Então nós vamos colocar o que aqui? Primeiro, eu vou informar o que? É contribuinte do ICMS, quem vai receber a nota é sim. Então coloca aqui, ó, contribuinte do ICMS. E o regime tributário vai ser do regime de tributação normal. Tá legal? Só nessa situação, quando eu for fazer a venda, que a pessoa pode se creditar. Então nós estamos criando uma regra que vai atender somente essa situação. Quando eu lançar 5102 lá na nota fiscal, ele vai verificar se o destinatário é contribuinte do ICMS e se o regime tributário, perdão, e se o regime tributário é o regime de tributação normal, tá? Do nosso destinatário. Filtrei, vou aplicar a regra aqui embaixo, ó, do ICMS, ó. Origem, como nós já mencionamos, 0, 1 ou 2 normalmente, tá? Nacional, importado ou importado comprado aqui no Brasil. E aqui é que muda, ó. CST 101, tá, ó, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. E aonde nós vamos informar essa permissão de crédito? Aqui embaixo, ó. A alíquota do crédito do Simples Nacional. O contador vai passar para o nosso cliente, olha, quando você for emitir nota dentro daí do seu regime de faturamento, tudo mais, você vai ter que, quando tirar essa nota, informar que vai dar X% aí de permissão de crédito. Tá legal? Vamos supor aqui, eu vou colocar 3. Tá legal? 3% aqui. O que vai acontecer? Vai sair na nota, o campo de permissão de crédito vai aparecer, tá?
e automaticamente o sistema cria uma mensagem já calculando o valor de quando ele pode aí se creditar. A mensagem é que o destinatário, aí vamos mais ou menos assim a mensagem, né, pode se creditar de até tantos por cento do valor do ICMS, tá bom? Vai ser essa mensagem. Então, essa é a regra, pessoal. O restante aqui, ó, IPI, PIS e COFINS, tá? Nós vamos trabalhar com a CST 99 para todos, tá, pessoal? O que acontece? Quando a gente está trabalhando aí com Simples Nacional aí para vender para empresa e tudo mais, a gente coloca aí tanto a CST do IPI, PIS e COFINS como 99 outros, exceto quando o nosso contador aí, o contador do nosso cliente falar que deve ser outro valor, tá? Deixe sempre isso a cargo do contador. Tá legal? Então, 99 aqui, pessoal. IPI, PIS e COFINS. Pode ver que quando eu coloco 99 é sempre outras operações, tá? Em PIS e COFINS. E no IPI, outras saídas. Tá legal? Tá criada aí a nossa regra para o Simples Nacional vender aí para uma pessoa do regime normal, contribuinte do ICMS. Ok? E aí nós vamos também ter o quê? Primeira regra, certo? 5102. O que eu vou ter que fazer com essa regra, pessoal? Tá? Antes que eu me esqueça, só para a gente complementar aqui, ó, eu criei a regra 5102, eu vou ter que criar a regra 6102, tá? Exatamente igual, eu vou colocar 6102, vou colocar lá o percentual de crédito do ICMS, as CSTs do PIS e COFINS, vou aplicar os filtros, tá? De contribuinte do ICMS e regime de tributação normal para essa CST CSOSN 101, tá bom? Mesma coisa, para a gente não se prolongar, eu vou aí partir para a próxima regra, tá bom? Vamos lá, próxima regra. Nós vimos ontem, também para dentro do estado, 5102, venda dentro do estado. Qual que é essa situação aqui, pessoal? Aqui nós vamos vender, tá? Com a CST CSOSN 102, que é a CSOSN que não dá permissão de crédito, tá? Então essa situação que não dá permissão de crédito, nós vimos ontem, é quando eu vou vender para uma pessoa física, tá? Quando eu vou vender para uma pessoa jurídica, porém consumidor final, ou uma pessoa jurídica aí que é do Simples Nacional também, tá bom? Essas três pessoas aí, esses três tipos de pessoas, não têm direito aí ao crédito do ICMS, tá bom? Então a gente aplica aqui a CSOSN, origem nacional, tá? E a CSOSN 102, ó, tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito. Tá legal? Então, aqui nós vamos deixar preenchido o que, ó? Nós vamos colocar aqui que o tipo de pessoa, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, para a gente colocar ele como, para ficar mais simples aqui, ó, ramo de atividade, ó, somente consumidor final, tá bom? Então, pessoa do Simples vai comprar para consumo final. O nosso cliente é pessoa física, o nosso cliente é consumidor final, então nós aplicamos esse filtro. Por que, pessoal? A gente tem que aplicar o filtro. Nós temos duas regras 5102. Se eu não aplicar nenhum tipo de filtro aqui, toda vez que eu lançar um 5102, qual regra o sistema tem que pegar? Ele vai pegar a primeira, ele vai pegar a última? Eu fiz uns testes, tá? E eu identifiquei quando eu tenho regras repetidas, ele tende a pegar aí a última cadastrada, tá? Então é por isso que nós temos que aplicar filtros, para que o sistema entenda em que momento ele vai pegar uma regra e em que momento ele vai pegar outra. Nós criamos duas regras para dentro de São Paulo, tá bom? Para dentro do estado. Porém, uma só vai atender pessoa jurídica inscrita, né, contribuinte do ICMS,
e do regime normal. E a outra vai atender quem vai utilizar o produto para consumo próprio. Tá? No caso de pessoa física, a empresa que vai ser consumidor final. Tá bom? Então o sistema vai conseguir separar as duas regras. E aqui embaixo a mesma coisa, tá? IPI 99, PIS, COFINS 99, salvo quando o contador aí dá uma orientação para o cliente. Tudo bem? Então, criamos duas regras para o mesmo CFOP, porém um atende apenas contribuinte, o outro atende apenas consumidor final. Beleza? Qual a próxima regra que nós temos, pessoal, é do CSOSN? Essa é menos usada, tá? É o imunidade, pessoal. Nós temos aí algumas leis aí, né? Essa, inclusive, é uma lei constitucional, aí está dentro da Constituição, que diz que alguns produtos têm imunidade, tá? De ICMS. Do que eu estava pesquisando, nós temos aí jornais, revistas, papel utilizado para impressão dos mesmos, tá? Então, se eu vender papel que vai ser utilizado para imprimir revista, jornal, periódico, como o pessoal chama também essas revistas aí mais genéricas, né? Então, essas revistas têm imunidade, tá? Constitucional de ICMS, e nós usamos aí uma CSOSN diferente, tá? Que é a 103. Novo cadastro, o mesmo princípio, tá ok? Venda dentro do estado, mesma coisa. 5102. Origem nacional. E 103 é o CSOSN, ó. Isenção de ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta, tá? A parte da receita bruta não importa pra gente, que isso é coisa do contador, tá? Mas o que importa é que produtos que têm essa imunidade aí de contribuição utilizam aí a 103, tá? É a mesma coisa aqui para quem que eu vou vender isso aqui, tá? Aqui nesse caso, para não se prolongar, nós vamos ter aí duas regras, tá? Provavelmente aí, a 5102 e a 6102, tá bom? E aí você vai ter que colocar os filtros de acordo com a necessidade. Vai ser para todo mundo, regime de tributação normal, do Simples Nacional, é só para quem é contribuinte do ICMS, tal. Nessa parte aqui, pessoal, é bom dar uma consultada aí com o contador quando o nosso cliente aparecer com essa situação, para verificar quando é que se aplica. Eu tentei localizar aí se uma venda para consumidor final nós destacamos o 103 também nessa situação, mas eu não encontrei nada sobre isso, tá? Lembrando que nós somos da área de TI, né, pessoal? A gente não tem aí aquele conhecimento profundo aí da parte aí de fiscal, tá bom? Mas o importante é saber que existe aí essa CSOSN e se aplica nessas situações. Tá legal? Então, mesma coisa, eu criei a regra 5102, vou criar a regra 6102 também para a mesma CSOSN. E o restante a gente já sabe, IPI, PIS e COFINS, a CST 99. Tá legal? Salvou os dados e temos aí nossa regra cadastrada. Ok, pessoal, agora nós vamos aí partir para uma operação que nós vemos aí com frequência, tá? O Simples Nacional também faz operações com substituição tributária, tá bom? Nós vimos lá que, na aula de ontem, que quando um produto, nós vimos regras para consumidor final, pessoa física, tá? O que acontece, pessoal? Quando uma pessoa vai vender aí, o nosso cliente vai vender um produto para a pessoa física e ele tem substituição, ele tem que destacar o 500. Porque ele está informando que esse produto aí já foi pago aí a substituição tributária antecipadamente e ele tem que informar isso para o fisco. Por quê? Porque ele está vendendo para a pessoa física. Quando eu vou vender um produto para uma pessoa jurídica que não vai consumir o produto, ele vai revender, tá? Então eu estou vendendo para uma empresa, essa empresa vai revender o meu produto. Aí eu tenho que usar outra CSOSN.
Aí nós temos que usar a 201, tá bom? Que é a tributação simples, né, com substituição tributária com permissão de crédito. Por quê, pessoal? Eu tenho que repassar essa substituição para o próximo da cadeia, tá? Quando eu vendo para o consumidor, não. No consumidor eu apenas coloco a substituição tributária, informo que há substituição, mas eu não tenho que destacar valor, nada, tá bom? Agora, nesse caso, nós temos que destacar valor. E aí, para quem que entra essa regra? Novo cadastro. Aí a gente já parte para substituição tributária, pessoal. Então aqui, ó, nós vamos fazer uma regra para dentro do estado e vai ser venda de mercadoria com substituição tributária, tá bom? Qual é o cliente que vai entrar nesse tipo de categoria? Nós vamos ter o cliente aí que ele é revenda, tá bom? E ele é contribuinte do ICMS. Viu que nós cercamos a regra? Ele só vai aplicar esse 5405 para os nossos clientes, para o nosso destinatário, tá bom? Que ele vai revender o produto e ele vai ser um contribuinte do ICMS. Então, criamos o filtro aqui, ó. O filtro vai ser essas duas situações. E aí, nós vamos preencher o restante, ó. Origem, tá? A origem que tiver o produto, vou colocar 0 aqui. E a CST 201, ó. Aqui ele já coloca, ó, pessoal. Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Aqui, nesse caso, vai algumas informações que é o que muda um pouco aqui. Primeiro, a alíquota de crédito nós já vimos, tá? O contador vai falar, olha, você vai nessa operação dar 3%, um exemplo, tá? Então nós vamos preencher aqui. Agora, aqui do lado, ó, a base de cálculo, nós vamos ter que colocar um negócio chamado MVA, tá? MVA é margem de valor agregado, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de MVA aí. Nós vamos ter o MVA normal e nós vamos ter o MVA que é o calculado, se não me engano, ou é o... ele tem um outro nome. É um MVA que tem um segundo cálculo. Perdoe, tá, pessoal? Eu esqueci o nome desse MVA. Mas são dois valores distintos. E aí o que nós vamos ver? O contador vai abrir uma tabela lá, vai ver o NCM do produto e vai colocar lá. Olha, o MVA é de tanto. Vamos supor aqui que seja de 70. Então nós vamos colocar aqui 170. Tá bom? Vamos colocar a alíquota do imposto, que é sempre a alíquota do estado de origem, tá? Nós estamos em São Paulo, a alíquota do estado de origem é 18. Tá bom? 18 é a alíquota do ICMS de origem do estado de São Paulo. Aí nós entramos num detalhe que a gente tem que pensar aí, tá? Essas tabelas de MVA variam de acordo com o NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, se nós pensarmos assim, poxa, eu vou criar só uma regra, e essa regra vai atender todo mundo, a gente sabe que isso não vai acontecer, tá? Então, não tem como evitar isso, tá, pessoal? Dentro da regra que nós vamos cadastrar, nós vamos ter que cadastrar regras com NCM, tá? Porque cada NCM vai ter aí uma tabela. Deixa eu até ver se eu tenho a tabela aqui, ó. Puxa, acho que eu apaguei a tabela. Mas na aula de... Isso, obrigado, Fabiano. MVA ajustado, isso. Esqueci, é muita informação aí, acabei esquecendo. Tem o MVA normal e o MVA ajustado, tá? Normalmente, tá, pelo que eu andei vendo aí, o MVA normal é utilizado aí por quem é emitente do Simples Nacional e MVA ajustado para quem é do regime normal e transações aí interestaduais, tá? Vou mandar para o Rio de Janeiro, Santa Catarina e assim por diante. Tá legal? Então, pessoal, vai ter que cadastrar uma regra por NCM. Na próxima aula eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, para que vocês vejam que para cada produto, por exemplo, produto bebida tem um MVA, produto por exemplo, eu estava vendo muito de autopeça, tá? Para-choque, para vocês terem uma ideia, para-choque tem um MVA, né? Para-choque e outras peças automotivas têm MVA, mas, por exemplo, o para-choque é um NCM e o resto das outras peças automotivas é outro NCM,
tá? Então, nós teremos que ter duas regras cadastradas, tá bom? Não tem jeito. Então, nós vamos pegar aqui o NCM do produto e vamos preencher aqui, tá bom? Colocou o NCM do produto. Essa regra só vai se aplicar para este NCM, tá? E para essa situação de venda aqui, tá bom? Não existe, tá, pessoal, um método muito simples para isso. A gente tem que realmente cadastrar algumas regrinhas aí para que o sistema possa funcionar e atender todo mundo, tá bom? Então, criei a minha regra aqui da substituição tributária. E eu vou ter que colocar também a mesma coisa. Vou colocar aqui a CST do IPI, do PIS e do COFINS. Tá bom? Lembrando, eu vou repetir essa mesma regra aí para acesso para a CFOP para fora do estado, tá? Com substituição tributária, que é a 6403, tá bom? Então é isso, pessoal. Criei aí uma regra, começando a primeira regra para a substituição. E a próxima é acesso a SN. Ali embaixo não preenche. Vamos dar uma olhada no que está falando. Está dizendo aqui embaixo, aqui, ó. PIS? Não. Ó. PIS. Saiu PIS, hein? Ó. Eu só preenchi o quê? CST do IPI, CST do PIS e CST do COFINS, tá, pessoal? Quem é emitente do Simples Nacional não destaca esses impostos, tá? Então a gente só tem que informar a situação tributária de cada um deles para o fisco. Tá legal, Lucas? Ah, entendi. É que como a gente preencheu na parte de ICMS, aí como eu vi que tem a substituição tributária, tanto no PIS quanto no COFINS, aí eu achei que a gente teria que preencher. Não, nesse caso não precisa, tá? Ah, entendi. Esses tributos, quando o emitente do Simples Nacional vai pagar o tributo dele mensal, esses impostos estão meio que já calculados ali e ele paga tipo uma média. Entendi, tá Entendeu? tudo combado já, entendi. Isso, exatamente, ele não destaca isso aqui. Aqui no Entendi. ICMS nós estamos preenchendo esses valores, porque a próxima pessoa que vai adquirir essa mercadoria do nosso cliente, ela também vai ter que destacar essa substituição tributária. Nós estamos repassando a substituição para o próximo cliente. Fechou, saquei isso aqui. Tranquilo. Beleza? Então tá tranquilo. Gabriel, abre o áudio aí pra gente entender que fica mais fácil. Explica pra mim aí. Não, é que ontem eu fiz uma nota e precisava consultar, né, a unidade de cada NCM do produto para especificar na nota que estava dando erro por conta disso. Aí eu queria saber se era essa mesma tabela que você está falando. Não. Então, a tabela de NCM, né, é a tabela que nós já temos cadastrado no sistema. Quando eu digito o número do NCM lá no cadastro de produto, ele já traz a categoria do item. O que você teve que consultar a tabela é para usar a unidade correta, para não dar recusa, é isso? Que você tá a tabela da Cefaz. Ah, tá. Não, a tabela de NCM que a gente fala, tá aqui dentro mesmo, tá? Ó, cadastro produtos, tá? Então, quando a gente digita um NCM aqui, ó. Ó, vendo aqui, ó. Ele normalmente já busca. Quando você, é que eu não lembro qual que é o NCM correto aqui agora. Deixa eu cancelar com um aqui. Essa tabela está embutida dentro do sistema, tá? Ó. Ó. Aqui, ó. Tá visualizando, ó? Uhum. Então essa tabela aqui, o que eu estou dizendo a regra, o NCM já está cadastrado no sistema, tá? O que atualiza a tabela de NCM é aquela atualização dos IBPT. Aquele de olho no imposto, não sei se você já chegou a fazer essa atualização aí de tabela. Acho que não. Aí se tiver algum NCM ali, ele já cadastra ali, tá? É que você teve que consultar no Cefaz mesmo, né? Pra saber a unidade. Tem uma tabela. Aí não tem jeito, aí vai ter que consultar lá mesmo, porque provavelmente ele deu o erro, acho que de unidade tributável, acho que deve ter sido isso aí, né? É que acho que era nota de importação. Nota de importação, perfeito. Então é isso aí. Valeu. Falou. Então, pessoal, a gente tem essas situações aí. Eu vou deixar aqui pra gente dar uma olhadinha
nas outras regras do CSOSN numa próxima aula, tá? Porque ainda nós temos mais 4 CSOSN para ver aí, tá? Então, para a gente não ficar aí muito em cima do horário, a gente dá uma olhadinha numa próxima aula, tá bom? Então, Léo, dá uma palavrinha com a gente aí. Explica pra gente o que você entendeu aí da parte das regras de tributação aí. Olha, Ale, que eu entendi é que você tem que fazer, dependendo do cliente, do estado, do destinatário e do emitente da nota, vai ter que se cadastrar uma STST diferente, que pode ou não dar permissão de crédito, dependendo do destinatário, se for consumidor final ou se for do Simples Nacional, o destinatário não tem permissão de crédito, aí tem que usar o 0102 ou 102, né, que não tem permissão. Se ele for um CNPJ contribuinte normal, aí tem o 01 ou 101, que dá permissão, se a gente pode colocar a quantidade de permissão, pode, dependendo também do produto da NCM, pode ter substituição tributária, que a gente pode colocar aí do lado nessa tela que você está. PIS e COFINS normalmente não destaca, é 99 para não destacar quando é do Simples. Isso, é isso mesmo, tá certinho, tá? A regra só não muda de acordo com o emitente, não vai fazer diferença, porque o emitente é fixo, né? Que é o nosso cliente. Ou o nosso emitente é do Simples ou ele é do regime normal. É isso, tá? Que eu quis dizer, só que vai usar ou a CSON ou o CST, né? Agora o que muda mesmo nas regras é de acordo para quem nós estamos vendendo, né? Como você mesmo mencionou. Se eu vou vender para uma pessoa física, nós vamos trabalhar sem permissão de crédito, tá? Nós vamos ter produtos com substituição tributária, mas nós não calculamos essa substituição tributária, tá? Agora, quando é uma pessoa jurídica que vai revender o produto, aí nós temos outras regras. Tem permissão de crédito quando é do regime normal, exatamente como você explicou, tá? É uma coisa um pouco complexa assim, né? Mas no dia a dia aí fazendo, a gente acaba pegando o jeito aí. Sim. Tá, beleza, Leola? Beleza. Obrigado aí pela participação aí. Então, pessoal, é isso aí, ó. Nós terminamos nossa aula hoje. Vou deixar aí para uma próxima aula a gente ver as outras CSOSN, tá? Lembrando que amanhã a gente vai ter a reprise aí desse conteúdo já pré-gravado, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela participação. Até uma próxima aí.